Oi, gente! Essa história ela é originalmente lá da nossa plataforma para apoiadores do nosso Apoia-se. E ela é de um quadro chamado Sala Fechada, que são histórias mais detalhadas, maiores, às vezes um pouco mais cabeludas. E a gente resolveu liberar aqui para vocês, então ela vai entrar como quadro Saga, que são parte um e parte 2. E é isso, a parte um sai hoje e a parte 2 sai na quarta-feira. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Gente, o nosso apoio tá crescendo bastante e recebemos uma história que hoje vai entrar no nosso quadro, nosso novo quadro aqui só para apoiadores, que se chama Sala Fechada. Bom, esse quadro normalmente vão ser 2 partes, então bora pro episódio de hoje. Não sei se tem alertas gatilhos, mas sempre bom escutar de fone. É uma história muito emocionante, muito sensível e inexplicável. Vamos lá? Mas então, Eu conto ou você conta? É o seguinte, a Amanda, ela sempre foi uma mulher muito organizada na vida dela, muito resolvida, muito assim, confiante, vamos dizer assim. E logo cedo, e cedo eu digo aqui porque, né, eles se conheceram, gostaram um do outro, começaram a namorar e com seus 23 anos, Amanda casou com o Gustavo. O Gustavo era um cara que admirava muito a Amanda. Aqui, gente, eu vou ocultar muitos detalhes como lugar, profissões. É uma história muito incrivelmente específica. Então, algumas coisas aí vão se perder porque elas não são relevantes aqui para nossa história. E vocês vão entender melhor conforme a gente for seguindo aqui. Bom, a Amanda conheceu o Gustavo, namoraram, casaram e logo depois de alguns anos que eles estavam um pouco mais ali estabilizados, os dois tiveram um bebê. Aliás, a Amanda ficou grávida. E como é que foi essa gravidez? A gravidez teve algumas complicações, a Amanda teve aí algumas complicações de pressão na gravidez. Então foi uma gravidez assim, muito vigiada e ela foi uma grávida muito cuidada. Então, a Amanda teve uma gravidez, entre aspas, um pouquinho complicada, mas sempre com apoio ali dos pais. O Gustavo, um cara nota 10. Ela teve que interromper o trabalho dela, né? Teve que parar um pouco antes do que normalmente as mulheres que estão grávidas param, a não ser que também, né, tem alguma complicação, que era o caso dela. E ela teve que interromper ali o trabalho dela, acabou tirando a licença maternidade um pouco antes para cuidar melhor desse bebezinho. Bebezinho esse que já tinha nome e iria se chamar Lucas. Eu amo esse nome também, viu, gente? Inclusive, eu dei esse nome porque esses dias eu tava fazendo, olha que doideira, a numerologia de um filho meu que nem nasceu e eu achei que Lucas era um nome muito bom, porque, né, nos números lá que deu eu gostei. Então eu resolvi trazer esse nome aqui para a história. O Lucas, um bebezinho muito abençoado, muito amado e muito desejado pelos dois. Não foi uma gravidez surpresa, foi uma gravidez super planejada. Tava tudo certo, tinha o quartinho do Lucas. Amanda e Gustavo já estavam morando nessa época de aluguel numa casa, mas indo super bem, juntando para comprar uma casinha própria ali, né? Estamos falando aqui, gente, de um casal classe C, sei lá, classe média alta, né? Classe média alta, que consegue ali conquistar as coisinhas aos poucos, juntando, parcelando, financiando. Tudo isso para vocês entenderem melhor qual o cenário que nasceu esse bebê, quem que era Amanda, quem que era Gustavo e como é que estava a vida do casal nessa época. O nascimento do Lucas era uma peça que faltava para completar a família. Realmente uma criança que já estava sendo amada antes mesmo de nascer. O Gustavo, um pai, como eu falei para vocês, né? Presente desde sempre, desde antes do nascimento. Falava assim, né? Brincava muito com a Amanda, que ele
iria acordar de madrugada, iria trocar fralda, que ele iria ser diferente, isso e aquilo. E a Amanda, assim, se sentindo uma bobona, super feliz, aquele sentimento do coração cheio, família feliz, né? A Doriana, que eu sempre falo pra vocês. Chegou o dia de nascimento do Lucas. Os dois foram pra maternidade, a bolsa da Amanda não chegou a estourar, ela teve algumas contrações, enfim, ela foi pra maternidade. Porém, ela estava um pouco preocupada porque ela iria fazer a cesárea por algumas complicações que ela tem com. Gente, aqui coisas assim de saúde que ela tinha, ela não poderia fazer o parto normal. E aí, quando ela foi para a maternidade, começou a sentir essas contrações, foi um pouco antes do esperado. Então, eu não sei em semanas, eu admiro muito as grávidas que contam em semanas, mas vamos supor que, né, o bebê tinha que nascer ali perto dos 9 meses, e era 8 meses e uma semana, 8 meses e 2 semanas, não sei como faz as contas das semanas aqui, gente. Quero dizer que bebezinho estava aparentemente nascendo um pouco antes do que era esperado. Então, às pressas, Amanda foi para o hospital, Gustavo estava trabalhando, largou tudo, foi lá, encontrou com ela, a família, todo mundo se reuniu e foi constatado que sim, Lucas, apressadinho, queria vir ao mundo um pouco antes, então a cesárea ia ter que rolar ali, mesmo sem a ruptura da bolsa. E aí, na minha ignorância, né, eu, na verdade, assim, nunca fui muito além disso, não sabia que. Imaginei, né, gente, mas fui constatar aqui para falar para vocês que realmente, quando faz uma cesárea, não quer dizer que a bolsa estoure, pode ser que a cirurgia ocorra antes da ruptura da bolsa. E foi o que aconteceu com a nossa querida Amanda. Tirando esse fato que deixou ela e ali o Gustavo um pouco preocupado, o médico garantiu que não precisava se preocupar, que tudo ia correr bem, não tinha problema, estava tudo certo, mas que talvez o bebezinho ia precisar ficar um pouquinho mais de tempo no hospital, né? Essas coisas de bebezinho, gente, principalmente quando tem alguma complicaçãozinha. Falei para vocês, a Amanda teve uma gravidez de risco, então o bebezinho talvez ia ter que ficar uns dias a mais no hospital, o que não seria problema porque o médico estava deixando eles muito tranquilos ali sobre o que ia acontecer, explicando passo a passo. Os dois escolheram um hospital de confiança, um hospital que eles já tinham amigos que tinham tido, né, filhos lá também, super recomendado, todo mundo conhecia. Eles não eram de uma cidade muito grande, então todo mundo conhecia ali aquele hospital. Ok. Lucas nasceu saudável, nasceu tudo certo, foi uma cesárea, então ela não sentiu muito desconforto, tudo ocorreu bem. O Lucas precisaria ficar alguns dias ainda no hospital, né? Então logo a Amanda também ia ter que ficar lá e ia ficar em observação. Nasceu um pouquinho prematuro, numa gravidez que foi de risco e o médico recomendou que ele ficasse ali mais alguns dias. O Gustavo Babão ia sempre ali na. Ai, gente, eu sou muito ruim com essas coisas de recém-nascido, mas enfim, enfermaria? Não, né? Onde ficam os bebês ali? Neonatal, enfim. Quando você vai no hospital visitar o bebê de alguém, sabe? Tem aquele vidro, tem um monte de bebezinho lindo lá pra você ver, a vitrine de bebê. Eles estavam lá, aliás, Lucas estava lá junto com os bebezinhos. Gustavo não podia entrar nesse ponto, dentro desse lugar, mas estava sempre ali, sempre vendo a cara do filho, sempre, enfim, sempre dando um check. Depois de alguns dias, o Lucas finalmente saiu do hospital e os três foram para casa. Agora sim viveu o momento que eles sempre sonhavam, gente. Já tinha tudo pronto, quartinho, lembrancinha, ai, coisinha mais fofa que vocês possam imaginar, tinha tudo. Gustavo e Amanda estavam assim, vivendo um dos melhores momentos da vida deles. E o Gustavo, como eu falei, sempre foi um paizão mesmo. E ele cumpriu com o que ele falava. Ele acordava de madrugada, ele trocava fralda, ele inventava apelidos bobinhos pro Lucas. E a Amanda, mesmo com todos os desafios, né, de ter um primeiro filho, era o primeiro filho dela, todos os desafios que uma mulher encontra, tanto com
a maternidade, mas acho que com ela mesma, estava sendo um pouco amenizado, porque ela tinha esse parceiro incrível, que era o Gustavo, e que ajudava muito ela. Ele, né, o Gustavo, chegou até a pegar um pouco mais, chegou a pegar férias, para poder ficar mais tempo com a Amanda. Eu achei isso muito legal. Mesmo com todos os desafios ali, eles estavam fazendo tudo certinho e como, né, da melhor maneira que eles poderiam fazer. O tempo passou, gente, os anos foram passando. O Lucas foi crescendo num lar muito afetuoso, um lar muito amoroso, de risadas, mas também de muita disciplina, porque Gustavo era um cara que botava ordem no bagulho, gente. O Lucas virou um menino doce, um menino muito sensível e muito esperto também. Não só inteligente, gente. Inteligente é uma coisa, esperteza é outra, tá? Lucas era os dois, mas era muito esperto. Ele gostava de ler, ele sempre tinha uma piadinha, uma respostinha ali na ponta da língua. Minha mãe falava que isso aí é língua afiada, que eu tinha também. Acho que todo mundo, né, escutava da mãe que tinha a língua afiada. Se você é dos anos 90, que nem eu, provavelmente você tem uma mãe dramática também. Já vem na configuração, tá, gente? A Amanda, né, os anos foram passando e ela estava muito feliz com a família dela, com a conexão que tinha, né, acontecido entre os três, com a vida que ela estava levando, com o emprego que eles estavam no momento ali, né? O Gustavo chegou a mudar de emprego nessa época e foi passando mais e mais tempo. A base dessa família era uma base sólida. Pelo menos era o que a Amanda achava. E aí, gente, quando eu digo que os anos foram passando mesmo. Vamos dizer que agora, né, como eu falei pra vocês, eu não vou dar números exatos porque é uma história muito específica. Mas agora, Lucas já estava com 14 anos. Então, já era um pré-adolescente, né? Já é adolescente, na verdade, acho que pré antes. O Lucas continuava um menino doce, um menino amoroso, um pouquinho rebelde, mas nada fora do comum, nada fora do esperado de um aborrecente, gente. Tudo conforme ali o que ela já sabia como ia ser. O Gustavo era um pai, né? Ele prezava muito pela disciplina. Então, o Lucas via os seus amigos querendo sair, querendo, enfim, fazer coisas às vezes que o Gustavo não queria, porque ele ainda não tinha 18 anos. Ele ainda não tinha como ficar saindo à noite, fazendo coisas do tipo. Tirando esse tipo de irritação, porque o Lucas começou a sair com uma galera e queria sair, não tinha muita coisa, porque na escola ele tirava boas notas, na reunião não tinha muita reclamação, então a única coisa mesmo era essa perturbação para querer sair com os amigos a todo momento, coisa que Gustavo não deixava. E nessa época que o Lucas ficou rebelde aí pela aborrecência, ele fez amizade com alguns meninos da escola. Ele sempre estudou na mesma escola, o Lucas, desde pequeno. Desde que ele começou ali, né, jardim, primeira série, hoje tá muito mudado também a ordem das coisas. Eu nem sei mais se começa do primeiro ano, se tem um pré, acho que não tem, né? Mas isso não é relevante aqui. Bom, o que eu quero dizer é que ele começou a sair com dois meninos, né? Começou a andar mais com esses dois meninos. Meninos esses que também frequentavam a casa de Amanda e Gustavo. De vez em quando, esses meninos dormiam lá, de vez em quando, o Lucas dormia na casa desses meninos, e a Amanda e o Gustavo tinham uma relação com os pais dessas crianças. Não era uma relação de amizade, mas era aquela relação de: Ei, meu filho tá aí? Meu filho tá bem? Eles vão dormir aí? Tá tudo certo? Você precisa que busque, que leve, quer alguma coisa? tinha uma rede de apoio e esses meninos começaram a ficar bem amigos ali entre eles. Melhores amigos, vamos dizer assim. Quando o Lucas completou dos seus 15 para 16 anos, ele começou a se queixar, gente, de uma dor, aliás, dores de cabeça bem fortes. Uma enxaqueca.
Enxaqueca pode ou não ser um traço genético, né? E nem Amanda, nem Gustavo tinham, né, dor de cabeça, enxaquecas, nem os avós. Isso não significava nada, claro. E também podia ser alguma coisa na alimentação, alguma coisa nos hábitos, nos costumes, algo que o Lucas poderia estar fazendo para também influenciar essas dores de cabeças constantes. Foi uma época muito conturbada, porque Amanda e Gustavo tinham que ficar levando o Lucas em médicos, tentando um tratamento. Essa história se passa há muitos anos atrás. Eu sei que hoje tem até umas injeções, né, para enxaqueca. Era uma época que não tinha muito o que fazer, né? Era o remedinho ali, ficar no escuro, fechar o olho e rezar para passar. Mas as crises começaram a dar uma aumentada. Depois de algumas consultas, algumas idas e vindas em neurologistas, em outros médicos, fazer todos os exames que eles podiam, o médico acabou pedindo um painel genético mais completo. E aí, o que a Amanda não sabia, né, mas eu já tô falando para vocês porque é importante contar agora, nesse momento da história, é que o Gustavo perguntou pro médico, mas perguntou em particular se esse painel genético também incluiria um exame de DNA. E o médico disse que poderia ou não incluir um exame de DNA, né, com os pais. O que a Amanda não sabia é que o Gustavo resolveu pedir um DNA, mas ele não falou nada para ela. E como era um teste informal, e ele, né, é o pai da criança, não era um teste com valor jurídico, um valor legal, que era um teste para comprovar a paternidade, o médico colocou ali no bolo, talvez até já iria fazer mesmo. Ele coletou o DNA do Gustavo e encaminhou para fazer esse teste de DNA aí. E esse teste também de painel genético era um teste para descartar qualquer predisposição hereditária. A Amanda nem se preocupou. Ela sabia que era uma checagem de rotina. Ela não sabia desse exame de DNA, mas também por que ela seria contra, né? Não tem motivo nenhum. E depois de alguns dias, né? Depois de algumas semanas, porque antigamente acho que demorava muito mais para sair um teste desse. O Gustavo chegou em casa um dia muito estranho, silencioso, estava evitando olhar um pouco para Amanda e também para o próprio filho, para o Lucas. Só que aí a Amanda percebeu que alguma coisa estava, né, alguma coisa de certo está errada e resolveu perguntar para ele o que estava acontecendo, porque ele ficava só pelos cantos, arrumava desculpa para sair de casa, mal estava parando em casa esses dias. Então a Amanda resolveu confrontar o Gustavo e perguntar: o que tá acontecendo? E aí, gente, veio a frase que deixou ela congelada. O Gustavo contou para ela que tinha pedido para fazer um teste de DNA de paternidade, no mesmo momento que os outros exames genéticos estavam sendo pedidos também, e que o resultado estava na mão dele, e que Lucas não era filho dele. Eu não sou o pai do Lucas, Amanda. Não pode ser. Não tem como ser. Gente, como? A Amanda, na hora, falou: Não. Isso é algum erro, é algum mal entendido do laboratório. Pediu pra ver o envelope ali, enfim. Sentou no chão, abriu, o chão já abriu junto. Ela não estava acreditando naquilo. E é claro que só poderia ter sido um erro. A Amanda nunca, gente, nunca tinha traído o Gustavo. Nem no começo do namoro, nem no meio do casamento. Além de tudo, ela tava puta da vida, porque ele tinha feito esse teste de DNA escondido dela, sem o consentimento ali da mãe, do filho, e agora um resultado que era inacreditável e, aliás, era inexplicável. O resultado dizia que ele realmente não era o pai biológico do Lucas. O que vocês não sabiam, né, que eu segurei para falar um pouco mais agora pro final, é que o Gustavo, gente, desde o nascimento do Lucas, tinha uma desconfiançazinha. Ele tinha um incômodo, não sei se era uma desconfiança. O querido Gustavo tinha uma desconfiança
porque o Lucas acabou não herdando um traço genético que toda a família dele tinha. É algo que, gente, eu botei melhor no GPT e fui até no Google para dar uma olhadinha. É algo que se chama fístula, acho que é fístula, porque tem acento, fístula pré-auricular, que nada mais, nada menos é um buraquinho bem pequenininho, como se fosse uma covinha, que vai aqui na frente da orelha, inclusive muito fofo. E é um traço, às vezes, herdado pela família toda. Pode ou não ser herdado. Então era uma desconfiança, mas também não era uma certeza. Por mais que toda a família do Gustavo tinha esse buraquinho na frente da orelha, todos tinham, gente, todos. Só alguns primos assim distantes, mas o irmão, todo mundo que era da família do pai dele tinha essa fístula pré-auricular. O que ele achou curioso quando o Lucas nasceu foi ele não ter dado esse traço genético. Mas, como ele tinha casado com a Amanda, que não tinha nada disso, não tinha nenhum traço desse genético na família, ele acabou ignorando. Porém, ele sempre teve uma pulguinha na orelha de por que o meu filho não tem esse traço genético, que é um traço realmente forte, que normalmente é levado mesmo de pai para filho, de mãe para filho, enfim. Ali, ele estava comprovando algo que ele sempre desconfiou. E isso, saber de tudo isso, ele também revelou, né, esse traço, falou da orelha, falou da desconfiança, deixou a Amanda sem chão. O jeito que ele conduziu as coisas, gente, o jeito que ele levou a Amanda assim de 0 a 100, sem tentar entender, sem conversar, vendo ali a situação dela, ela negando, falando que não tinha traído ele, e ele colocando ela na parede. Amanda, você me traiu? Foi isso? Pode falar, Amanda. Já passou tantos anos. Só que ela não sabia o que responder. E não porque, assim, ela tinha traído ele, mas ela estava em completo choque, sem chão, tentando na cabeça dela desvendar como que isso tinha acontecido. E a Amanda disse: Claro que não. Você tá louco? Não, Amanda, eu não tô louco. O exame tá aqui. É a única explicação. Esse menino não é meu filho. E aí, gente, não teve muito o que fazer, não teve muito para onde olhar, para quem orar. O Gustavo fez as malas e disse que ia sair de casa porque ele precisava se afastar, ele precisava pensar, ele estava se sentindo muito enganado, muitos anos sendo enganado. A Amanda, totalmente desnorteada, ela agradeceu muito pelo Lucas não estar lá naquele final de semana, era um final de semana que ele estava dormindo na casa do melhor amigo dele. E a Amanda agradeceu muito, né, mentalmente, por levar essa barra e ter alguns dias ali também sozinha para pensar em tudo aquilo que ela tinha acabado de perceber e ter caído no colo dela. Ela tentou mandar mensagens para o Gustavo, pediu para que eles fossem fazer um outro exame de DNA, falou que tinha algum erro, mas o Gustavo disse que não tinha, porque ele já tinha essa desconfiança há muitos anos. O Lucas era muito parecido com a família da Amanda, mas não tinha quase nenhum traço dele. Então, era essa a resposta óbvia de muitas dúvidas que pairavam na cabeça dele desde que o Lucas nasceu. Mesmo o Gustavo se sentindo traído, quem estava se sentindo traída, na verdade, era a Amanda. Primeiro, por ele ter feito um teste de DNA escondido dela. Segundo, por ele ter ocultado dela todas essas desconfianças. O que ela percebeu, assim, é que, apesar de tudo, ele nunca tratou o Lucas com indiferença ou tratou o Lucas como fosse uma pessoa que realmente ele não acreditasse que fosse o filho dele. E isso deixou ela um pouco aliviada. Só que agora, como queria ser? Será que o Gustavo ainda ia continuar tratando o Lucas como filho? Bom, a Amanda ficou alguns dias ali, o final de semana, ficou repensando cada detalhe mentalmente da gestação,
do parto, de tudo que ela fez, do início da maternidade, e nada fazia sentido. Ela nunca tinha traído o Gustavo, nunca. Só que naquele exame explicava algo que ela não tinha explicação. Só podia ser um engano. Nas semanas seguintes, Gustavo ainda fora de casa, ela insistindo para ele voltar, para eles conversarem, para poder fazer um outro exame completo, talvez procurar um outro laboratório. A Amanda, gente, ela estava vivendo como um fantasma. A mãe dela teve que ir para casa dela para ajudar ela a fazer o básico. Não conseguia nem sair da cama, gente. Eu fiquei com muita dó, sério. Porque é um choque, né? E ainda mais uma confusão de tentar entender o que está acontecendo. Entre a dor da separação e toda essa confusão mental, a Amanda começou a considerar uma outra hipótese. E aí, depois de alguns meses e de muita insistência, muitas noites em claro também, o Lucas, claro, não sabia nada o que estava se passando. A Amanda falou para ele que, né, mamãe e papai tiveram algumas brigas, mas que tudo ia entrar nos eixos daqui a pouco, dando aquelas mentirinhas, porque, gente, o que que ela ia falar pro próprio filho, né? O quê? E aí, depois desses meses aí, vamos supor, sei lá, uns 2 meses, a Amanda criou coragem e foi fazer um teste de DNA dela e do Lucas. Parte dela queria confirmar que tudo aquilo era um sonho, um pesadelo horrível. E ela estava pronta, gente, para esfregar o DNA na cara do Gustavo. E quem sabe, talvez, né, convencê-lo de vir com ela fazer um exame. Só que, quando o resultado de DNA chegou e a Amanda sentou na beira da cama para abrir o envelope fechado, ela ficou quase 1 hora olhando para aquele papel, fazendo todas as preces, orações, invocando todos os deuses, orixás, todas as religiões, para que dessem muita sabedoria para ela, independente do que tivesse ali dentro daquele envelope. E aí, vocês estão sentadinhos, né? Espero. Já tô rindo de nervoso aqui, vocês sabem. Quando ela abriu o envelope, ela não conseguiu nem terminar de ler, porque ali em negrito estava escrito que a Amanda não era a mãe biológica do Lucas. Gente, como assim? Que doideira! Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Na hora, quem que entendeu alguma coisa lendo que o filho que você, né, geriu, pariu, passou 9 meses na sua barriga, você cria ele já um homem quase adulto agora, 16 anos, já entrando na idade adulta, como assim ele não é meu filho? Um alívio, mas bem leve assim, caiu nela de saber que ela pelo menos não estava doida. Se o filho não era do Gustavo, não era dela. Isso fazia algum sentido, pelo menos. Mas não fazia sentido o filho ser dela e não ser do Gustavo. E a resistência dela de demorar para fazer esse DNA foi essa mesma. O medo da Amanda era exatamente esse. E infelizmente, gente, esse medo foi comprovado quando ela fez esse teste de DNA. Agora vem uma outra revelação. Quem mandou essa história aqui não foi a Amanda, não foi o Gustavo. Quem mandou essa história aqui pra gente foi o Lucas. E eu não tinha falado até agora pra, né, salvar ali um elemento surpresa, pra não dar muito spoiler. E foi o Lucas, gente, que mandou essa história pra gente. Mas a gente só vai saber melhor do Lucas e de toda essa trama, o que desenrolou depois, na parte 2. Mas espera aí, que a parte 1 não acabou. Eu queria dizer que o Lucas pediu pra gente soltar essa história no apoio. Ele descobriu do nosso podcast por um outro amigo dele, que também é apoiador. Não sei quem é, mas um beijo. A pessoa que é o amigo dele deve saber, né? Essa história é muito específica. É uma história que não chegou a sair, assim, em jornal e nada disso. Foi abafado até pela justiça. Eu já tô dando um pouco de spoiler aqui da parte 2. Mas o que eu quero dizer é que o Lucas quer muito escutar a história dele por uma outra voz.
Ele quer ressignificar algumas coisas na vida dele e ele sabe, entende que talvez ele faz terapia, gente, mas que talvez mandar aqui pro podcast seja uma maneira disso acontecer, seja uma maneira dele ver também tudo que rolou por outros olhos. E, bom, mais sobre o Lucas vocês vão entender na parte 2. Voltando aqui rapidamente para Amanda e para o Gustavo, assim que saiu esse DNA, ela teve um leve momento de alívio, seguido por um turbilhão de desespero. Eu não consigo imaginar a dor que a Amanda sentiu, que o Gustavo sentiu. Aqui eu julgo um pouco o Gustavo, porque ele não quis ir com a Amanda fazer um outro teste, descobrir melhor o que estava acontecendo. Ele não acreditou na mulher dele, que estava com ele há 16 anos. Teve uma atitude, ao meu ver, um pouco desesperada, pensando muito nele e também guardando desconfianças de anos, e deixou para jogar tudo no ventilador depois desse teste de DNA. Desamparando um pouco, claro, a Amanda. Porque vocês imaginam, gente, se essa história acontece, né? Se essa revelação acontece quando a Amanda tá ali num pós-parto. Podia ter acontecido quando o Lucas era um bebezinho. E aí, até pior, a Amanda podia estar numa situação fragilizada, não ter, né, pensado ou querer ter feito um DNA e ter ficado sem o marido, sem a ajuda, sem o amparo. E às vezes até sem a pensão, né? Porque se o menino não era filho dele, olha só a bola de neve que isso poderia ter dado. Só que agora ela tinha uma outra bola de neve. Ela tinha uma avalanche que estava vindo na direção dela e da família dela. A Amanda ligou para o Gustavo, contou tudo o que estava acontecendo. Ele foi ao encontro dela. Ela mostrou o teste de DNA. O Gustavo, gente, caiu no chão, chorando, pedindo perdão para Amanda, pedindo 1000 desculpas, dizendo que nem sabia que isso era possível acontecer e os dois tentando procurar uma explicação. Só que dentro também, agora, né, de uma situação que tinha outras coisas, tinha uma separação, tinha uma desconfiança, tinha uma raiva. Foi vindo a avalanche, como eu falei para vocês, muitas coisas. Só que tinha um bem maior, que era o Lucas. E era ele que precisava ser priorizado nessa história. Porque se ele não era filho da Amanda e se ele não era filho biológico do Gustavo, o que aconteceu? O que é que tinha acontecido? E é claro, gente, que só tem uma explicação. Infelizmente, o Lucas foi um bebê que foi trocado na maternidade por um outro bebê. É inacreditável, é inexplicável, mas agora a gente tem uma explicação. Lucas, infelizmente, tinha caído aí na porcentagem de pouquíssimas pessoas do mundo que isso aconteceu, mas que tem muitos casos, alguns até abafados. Ele me contou um pouco melhor sobre, eu nem sabia, fui até dar uma procurada, achei até uns casos no Brasil. E o Lucas tá nesse bolo, gente. Ele foi um bebê trocado na maternidade. Nesse ponto, ele não sabia de nada que estava acontecendo. E agora começava uma outra coisa. Além de entender como que tudo isso aconteceu, como que eles foram parar ali, a Amanda e o Gustavo queriam saber se aquele não era o filho biológico deles, quem que era, aonde estava, o que fazia, onde comia. Ai, gente, desculpa. Eu tô rindo, assim, pra dar um ar da graça, porque essa história aqui, com certeza, é uma das histórias mais impactantes que eu já recebi, que eu já contei. Eu tô tentando dar umas risadinhas aqui, porque o Lucas, hoje em dia, como eu falo, essa história tem anos. Já consegue, enfim, ver isso, né, dar risada de algumas coisas, mas não foi fácil. E aí, se vocês querem saber se a Amanda e o Gustavo encontraram essa outra criança que agora já tinha a idade do Lucas, provavelmente, se eles se reconciliaram e se ou como eles contaram isso pro Lucas, vocês vão ter que esperar a nossa parte 2, que sai na quinta-feira. E aí, um pouquinho
pouquinho de spoiler para vocês voltarem aqui e não largarem a mão, porque eu sei que às vezes vocês escutam parte 1 e não escutam parte 2, saibam. Na parte 2, a gente vai cobrir um outro casal. Vai ser a história continuada, mas a gente vai ter também um pouquinho da história de um outro casal com outra criança. A gente vai entender também como essa troca foi feita, o que aconteceu, se foi um erro médico, se foi, enfim, o que rolou. Vamos entender tudo isso, a gente vai saber se a Amanda e o Gustavo conseguiram achar o filho biológico de verdade deles, se eles contaram para o Lucas e como eles contaram, se as famílias, né, se encontraram, se não se encontraram, e como é que tá tudo isso hoje em dia. Ufa! Não foi fácil, e foi muito, mas muito resumido aqui. Aqui eu tenho trechos e pedaços das coisas principais e relevantes para a história, mas pensa, gente, uma história de anos e uma história totalmente maluca. Só o destino mesmo. E aí tem mais uma reviravolta na segunda parte, que é assim, para mim, a cereja do bolo, mas essa com certeza vocês vão ter que voltar aqui quinta-feira para poder saber do que eu tô falando. Ai, gente, tenham muito, mas muito cuidado ao comentar essa história lá no nosso Telegram com a hashtag #OInexplicável ou só inexplicável. Lucas está no grupo, está lendo tudo. Mandem muito amor para ele, gente, porque acreditem, esse menino já sofreu a cota dele. E agora ele tá precisando de um carinho, nem que seja em palavras, um apoio, um conselho, enfim, gente, qualquer coisa amorosa. O Lucas é um menino muito sensível, muito incrível, muito amoroso, e isso com certeza se deve à criação que ele teve, principalmente de mamãe, né? Mamãe Amanda, uma mãe mesmo. Bom, meus amores, eu espero ver vocês lá no nosso Telegram. Desculpa se em alguns momentos eu dei umas risadas, eu sempre deixo claro que eu dou muita risada quando eu tô nervosa. Isso não quer dizer nada, não quer refletir nada aqui da história, tá bom? Às vezes é bom a gente dar aqui uma risada para trazer uma leveza em assuntos que realmente não tem nem o que falar. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!